Shalom, shalom, povo de Deus, boa tarde, bom início de tarde a todos vocês, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vocês estão felizes com Jesus? Estou muito feliz, muito grato ao Senhor por tudo que Ele já fez, está fazendo e ainda fará. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional, no nome de Jesus. Shalom, filha, tudo bem, Giane? Shalom, shalom. Williane, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Este devocional está forte, vai pegar fogo no nome de Jesus, o Rei da Glória, amém? Vamos compartilhando antes de tudo, certo? Já estou aqui com o meu aparelho para compartilhar com todos, no nome de Jesus. Em instantes, estaremos mergulhando na revelação da palavra do Senhor. Uau! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Compartilhem nos grupos, linhas de transmissão, no nome de Jesus. Este é o devocional de número 26. Hoje é o 26º dia dos 40 dias de avivamento e glória. Eita glória. Compartilhando. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do nosso amigo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Shalom, filha. Tudo bem, Lia? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhando. Aleluia. Devocional de número 26. Meu Deus, é bênção. Aleluia. Prontinho, já compartilhei. O Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, santo é o teu nome. A glória é tua, Pai, a honra é tua, o louvor é seu, é tudo por ti, por meio de ti e para ti. Para ti, ao Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Por isso te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a soberania, todo o domínio, todo o governo, Pai. Rendemos a ti tudo, para que o Senhor seja tudo em todos e por todos. No santo nome de Jesus, levantamos muros de fogo ao redor dos nossos lares, dos territórios onde nós estamos estabelecidos e declaramos que estamos guardados. Nós, os nossos, tudo que leva o nosso nome, estão guardados debaixo da tua proteção, das tuas asas, na habitação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Declaramos que só o teu Espírito tem a liberdade. Toda voz de demônio, toda ação maligna, demoníaca, de espíritos de trevas são agora silenciadas, são agora destruídas e repelidas para fora dos territórios onde estamos, no nome de Jesus. Assim é, para a glória, a honra, o louvor e a majestade do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Shalom, shalom, querida Rúbia, minha amada. Deus te abençoe a todos os teus, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos entrando na reta final, dos 40 dias. Já estamos aqui com hoje, há 26 dias, todos os dias, trazendo devocional, da parte do Senhor, uma revelação da palavra do Senhor e incentivando, encorajando os amados filhos do Senhor, também a criação do Senhor, a realmente estarmos vivendo Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor está se movimentando de uma forma muito especial nesses dias. Toda a terra está recebendo do conhecimento da glória do Senhor. A terra já está cheia da glória do Senhor. O que falta é o conhecimento. E como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo, disse o Senhor, perece por falta de conhecimento, porque os sacerdotes estão rejeitando, desprezando o conhecimento do Senhor, é que o povo tem perecido. E a Bíblia diz claramente lá em Apocalipse, a partir do versículo 4, que Jesus, por meio do seu sangue, ele preparou para o seu Deus e Pai uma nação de reis
e sacerdotes. Exatamente, todo aquele que entrega a vida a Jesus, eles recebem desta capacitação, desta autorização para exercerem o sacerdócio real, conhecido como o sacerdócio de todos os santos, certo? Totalmente diferente da função sacerdotal da antiga aliança. Essa é da nova aliança, certo? Mas a forma que a essência daquele sacerdócio está sobre nós. Nós temos a responsabilidade de mantermos a chama acesa. O fogo não pode se apagar do altar. O sacerdote da antiga aliança, ele possuía essa responsabilidade. Hoje nós, como sacerdotes reais, temos esta responsabilidade de manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Por isso que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, para que não apagassem ao Espírito Santo de Deus. É preciso que nós alimentemos essa chama, alimentemos a nossa intimidade com o Senhor, intimidade contínua, intimidade diária. Este é o nosso culto diário, esse é o nosso culto racional. Nós não podemos nos distrair com as coisas deste mundo, deste sistema. Satanás trabalha diariamente para tentar nos levar para longe do Senhor, porque longe do Senhor, escute com atenção, a Bíblia diz claramente que nós estamos nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor Jesus ninguém nos arrebata, ninguém pode nos tirar, mas pelo engano do pecado, engano das astuciosas ciladas do maligno, muitos têm decidido sair das mãos do Senhor, muitos têm decidido sair da proteção do Senhor. Então ele não pode nos tirar, mas nós, se formos enganados, assim como a mulher foi, né? Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. A mulher foi enganada, tendo sido enganada, caiu em transgressão. Então, nós, mesmo em Deus, mesmo em Cristo, estamos suscetíveis a sermos enganados. Por isso que lá em Mateus 24, o conselho que o Senhor deu para os seus discípulos, enquanto falava dos últimos dias, ele disse claramente: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Ok? Porque viriam muitos falando no nome dele, dizendo-se ser ele, certo? E ele disse: não acreditem nisso, não creiam, não se movam. Veja, o Cristo está no deserto, não vá para lá, está dentro da casa, no interior dela, não vá. Esse foi o conselho de Jesus: cuidado para que ninguém vos engane. Nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados. Não sermos enganados pelo diabo, não sermos enganados pelos filhos do diabo, não sermos enganados pelas circunstâncias, situações levantadas pelo maligno para tentar nos fazer desviar do foco. Veja bem, nos dias de Jesus, ele tentou fazer isso de diversas formas. E eu quero, nesta tarde, através desta revelação, que já vou começar a compartilhar, até então só estava preparando o teu coração, amém, pelo Espírito, eu quero te encorajar a ser intencional. Ontem o Senhor me deu a graça de ministrar a família. Meu Deus, a casa estava cheia, do jeito que o papai gosta, casa cheia e nada menos. E ministrei a todos aqueles que estavam com os ouvidos abertos para ouvir, e os corações dispostos a receber e se posicionarem, sobre propósito. Amados, Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Ninguém é enviado para essa terra à toa. O Pai, ele não se move por necessidade, ele se move por um propósito, pelo propósito. O Pai tem um plano, o Pai tem um planejamento em execução nesta terra. Desde o princípio, nós vemos claramente que o propósito do Pai é estabelecer o reino dos céus aqui na terra, para que seja feita aqui na terra como é no céu. Desde Adão, desde o princípio, o reino de Deus tem sido inserido na terra. Em Adão, por causa do pecado, das iniquidades e transgressões cometidas por Adão e sua esposa, esse plano ele foi tolhido por um instante, mas Deus prometeu que enviaria
um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça é autoridade, iria tirar a autoridade da serpente. Essa iria feri-lo, mas ele iria prevalecer sobre ele. E o descendente desta mulher foi Jesus. Amém? Jesus, o Cristo de Deus, o Verbo de Deus que fez carne, que habitou entre nós. Nós vimos a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade, João 14. Este Verbo se fez carne e ele se entregou à morte. Foi obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses capítulo 2. E este ressuscitou. Este tirou das patas imundas de Satanás a autoridade. Tirou a autoridade, amém? Tanto que em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele aparece aos discípulos, ele diz claramente a eles: toda autoridade me foi dada nos céus e sobre toda a terra. Olha que coisa linda. Então este Jesus, ele veio trazendo o reino de volta. E ele nos ensinou a clamarmos, a orarmos da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, verso 9. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O propósito do Pai, o planejamento do Pai é trazer o reino, estabelecer o reino. Tanto que lá em Apocalipse 21 nós vemos a nova Jerusalém descendo do alto. Logo depois de serem feitos novos céus e nova terra. Amém? Então este sempre foi o plano do Senhor. Então todos aqueles que nascem nessa terra têm o propósito de colaborarem com isso. E olha que coisa maravilhosa. Deus, ele te trouxe para esta terra para que você, assim como eu, colabore com a vinda do seu reino. Você nasceu neste período da história. Não foi por um acaso, não foi um acidente, foi porque ele quis, está no propósito dele. E você veio com um propósito. E o seu propósito vai colaborar para que este reino seja estabelecido. Você está entendendo? Da mesma forma o meu. A questão é como conhecemos o nosso propósito. Não é todo mundo que tem um grande propósito, mas todos têm um propósito. Tem gente que tem o propósito de ser mãe. Veja bem, qual foi o propósito de Maria, a mãe de Jesus? Foi ser mãe. Foi gerar o Salvador de toda a humanidade. Foi de gerar o Filho de Deus. Olha que propósito lindo. Simples, porém poderoso. Mas o propósito de Jesus já era grandioso. Que era o quê? De livrar toda a humanidade da escravidão do pecado. Olha o propósito de Maria comparado ao propósito de Jesus. O propósito de Jesus era muito maior do que o propósito de Maria. Mas sem o propósito de Maria, o propósito de Jesus não poderia ser cumprido. Nós estamos entendendo? Então, nenhum propósito pode ser desprezado, menosprezado, pode ser tratado como se fosse insignificante. O apóstolo Paulo, ele diz claramente, quando ele usa da figura do corpo, né, para trazer ali o entendimento acerca da unidade e complexidade que é no reino de Deus. Fala que é um só corpo, mas esse corpo possui muitos membros. E os membros menores, que parecem ser os mais desprezíveis, são os que devemos honrar mais. Por exemplo, ele dá o exemplo da língua. Ele dá o exemplo também de outras partes do corpo. Mas veja bem, todos os membros, ou seja, todos os propósitos são importantes, porque eles se complementam. Apóstolo, como eu descubro o meu propósito? O seu propósito está dentro de você. E ele será descoberto da seguinte forma: você precisa, escute, você precisa, na intimidade com o Senhor, ok? Perguntar a ele: Senhor, onde está o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, cujo Senhor tem um grande propósito aqui no território onde eu estou, na cidade onde eu estou, no estado onde eu estou, onde é que eles estão? E ele vai lhe apontar. E quando ele apontar, você vai até este homem de Deus, essa mulher de Deus, essa família de Deus, esse ministério levantado por Deus, ok? E você espera a confirmação do Senhor. O Senhor confirmou, testificou, mostrou, ok? Se submete a essa autoridade. Entre debaixo desta paternidade. Por quê? Porque o propósito, ele pode ser revelado à pessoa, mas quem vai desatar, quem vai destravar é a paternidade espiritual. Foi assim com Abrão,
Abrão teve que ir até Melquisedeque. Infelizmente, no território em que Abrão estava, não havia, né, um homem de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, não havia um homem segundo o coração de Deus. Então ele teve que ser tirado da casa do seu pai, do meio da sua parentela, do seu país, para ir para uma outra nação. Em Canaã estava Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E ali, quando eles tiveram um encontro, Abrão se submeteu à autoridade de Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abrão e Abrão honrou a Melquisedeque. A partir daquele dia, a vida de Abrão foi transformada. Veja bem, a primeira vez que a Bíblia vai se referir a alguém como profeta é para se referir a Abrão. Exatamente depois do encontro, lá em Gênesis 14, depois do encontro que ele teve com a sua paternidade espiritual. Quando Abrão entrou debaixo, escute bem, quando Abrão entrou debaixo do grande propósito que Melquisedeque tinha, a saber, para que você saiba, para que todos saibam, Melquisedeque era Sem, o primogênito de Noé. Melquisedeque é um título que ele adquiriu. Foi chamado de rei de paz ou rei de justiça. Por quê? Porque Sem caminhou nos passos do seu pai. Ele não foi como Cão corrompido. Ele não foi como Jafé, né, fraco de caráter. Mas ele preservou ali a linhagem do seu pai, exercendo a justiça e exercendo a paz. Por isso que ele recebeu esse título. Melquisedeque é um título, mas o nome verdadeiro é Sem. O filho mais velho, o primogênito de Noé. Exatamente, ele era o portador da bênção. Então, ele possui uma grande promessa, um grande propósito. Porque lá em Gênesis capítulo 9, você pode ver claramente que quando há um reset na terra, né, só está na terra, depois desse reset, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ok? Então, a partir destes 3 filhos, os 3 filhos de Noé, é que toda a terra passou a ser repovoada. Veja bem. Então, a mesma promessa que estava sobre Adão passou a estar agora sobre Noé e os seus filhos. Principalmente o filho mais velho, que o primogênito tem o direito, é chamado direito de primogenitura. Ele recebe a herança, ele recebe tudo que o pai carrega, ele recebe a porção e a porção dupla. Tá? Então, Deus já havia revelado para Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, que ele seria grande na terra, teria um nome imenso na terra, seria conhecido, que ele seria uma bênção e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas veja bem, ele já sabia para onde Deus estava levando ele. Mas, escute, só foi destravado debaixo do propósito de Melquisedeque. Você está entendendo? Então, por mais que você saiba para o que você nasceu para ser profetisa, nasceu para ser profeta, missionário, para ser um grande empresário, para ser mãe, né? Para ser uma diretora de uma ONG, de um órgão de ajuda humanitária, enfim. Por mais que você saiba, só vai fazer sentido o seu propósito debaixo de um grande propósito. Porque o seu propósito, o meu propósito não é individual. Ele pode vir para o indivíduo, mas ele é coletivo. O propósito de Melquisedeque, ou seja, Sem, não era para ele. Não era para ele. Apesar de ter sido entregue para ele, mas era para beneficiar muitas pessoas. Neste caso, Abrão foi beneficiado. O propósito que Abrão possuía não era para beneficiar ele, era para beneficiar todas as famílias da terra. Então o propósito pode ir ou vir para um indivíduo, mas ele não é individual. Ele é para beneficiar o coletivo, é para beneficiar a cidade, beneficiar o estado, a nação, as nações da terra. Aleluia! E eu quero que você saiba que aqui nesta cidade de Boa Vista há um homem de Deus, uma mulher de Deus que carrega um grande propósito, um propósito de nações, de mais de 211 nações. Esse é o propósito desse ministério. Deus me entregou, Deus me visitou e Ele me entregou isso. Amém? Me entregou isso alguns anos atrás. E nós estamos vivendo estas coisas. Nós estamos caminhando para estas coisas. Até esse ano eu tinha uma paternidade, mas o Senhor me transicionou de paternidade.
Ele me transicionou. A minha paternidade, o Senhor já está falando com ele. Ele nem me conhece, mas o Senhor já está falando com ele. O Senhor já está preparando ele para que nós tenhamos o nosso encontro. Para que as nações se abram para nós. Por quê? Porque eu sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. É levar avivamento, é levar o reino de Deus para todas as nações da terra. Para áreas escuras onde ninguém quer ir. Tem muita gente que tem. Eu conheço um apóstolo em Balneário Camboriú que o propósito dele é 50 nações. Ele vai levar para 50 nações. Avivamento, o reino de Deus, a cultura do reino, todas estas coisas. E existem outros também que eu não conheço. Né? Um que tem 10, outro 2, outro 1, outros 50, outros 75, outros 100, ok? Mas o Senhor nos deu as mais de 211 nações. A Organização das Nações Unidas reconhece 197, mas não existem só 197 nações. São mais de 211. Há nações que ainda serão reconhecidas. E como Deus anuncia o fim desde o começo, desde o princípio, Ele já nos anunciou essas coisas. Aleluia, só o Senhor. Então há nessa cidade, há nesse território um ministério que carrega este grande propósito. Ok? E debaixo deste grande propósito, o teu propósito vai fazer todo sentido, porque o teu propósito é para colaborar para que esse grande propósito seja cumprido. Olha como Deus faz tudo bem organizado. Amém? Então, nós precisamos ser intencionais no nosso propósito. Nós precisamos colocar à frente. Propósito significa colocar à frente. Colocar à frente o quê? O plano de Deus, a vontade de Deus. Então, para que nós cumpramos o propósito que Ele tem nas nossas vidas, precisamos colocar à frente o plano dEle, que Ele nos deu. Amém? Satanás tenta diariamente, queridos, nos fazer colocar outras coisas, colocar nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas necessidades à frente. Ele busca continuamente nos distrair, nos desvirtuar do caminho correto. Veja bem, ainda voltando os nossos olhos, estando com os nossos olhos na história de Abrão. Abrão chegou em Canaã. Sabe o que veio sobre Canaã? Quando Abrão chegou, fome, tentando desvirtuá-lo. E o que o besta fez? Saiu de Canaã e foi para o Egito. Ali, ele quase perde a esposa dele. Faraó ficou de olho na esposa dele, chamou a esposa dele. Ele teve que mentir para não morrer, dizendo que ela era irmã dele. E ela disse que era irmão dele, sim. Que ela era irmã dele e ele era irmão dela. Então o Faraó pegou ela e tomou ela como esposa. Você entende quando eu falo? Tomou ela por esposa? Ela foi habitar na mesma casa que Faraó. Ela teve que se deitar com Faraó. Olha só. Olha a armadilha. Olha a armadilha de Satanás. E Abrão caiu feito um pato. Ei, não caia nas armadilhas de Satanás. Não se distraia. Não arrede o teu pé de onde Deus te plantou, pelo amor de Deus. Passe pelas dificuldades. É fome? Passe pela fome. É dor? Passe pelas dores. São problemas? Passe pelos problemas, mas não saia, porque essa é a tentativa do inimigo. Uma certa feita, Jesus estava num barco junto com seus discípulos. Eles estavam indo na direção de Gadara. Veja bem, Deus havia falado para Jesus: vão para Gadara que eu quero ter um encontro ali com um homem. Uma pessoa, de toda a cidade ali, uma pessoa seria alcançada e tocada. Enquanto Jesus estava indo, veja o que aconteceu. Uma tempestade se levantou repentinamente. Estava tudo certo, tudo bem, tudo indo de vento em popa. Mas veja o que aconteceu, uma tempestade se levantou. Olha, Jesus estava descansando lá na parte traseira do barco. Os discípulos estavam acordados ali, né? Cuidando de tudo para Jesus. De repente essa tempestade se levantou, ventos fortes, vendaval, né? Relâmpagos, trovões, se escureceu tudo e as ondas ficavam batendo no barco para lá e para cá, a ponto que eles pensavam que iria encher de água. E aí eles ficaram desesperados, não aguentaram mais a pressão e clamaram: Jesus, Jesus, salva-nos, tu não te importa que pereçamos. Dessa forma, Jesus, tranquilo. Jesus se levantou e repreendeu o vendaval e deu ordem às águas. Uau! Meu Deus, repreendeu.
Deixa eu te falar uma coisa. Existem ventos que se levantam contra a sua vida, não é porque você está errando, não é porque você está no caminho certo. Estes ventos, eles se levantam para tentar te tirar da rota que Deus estabeleceu para você. Quer saber como você pode identificar? Você está obedecendo à vontade de Deus? Ou você está desobedecendo? Porque existem os ventos que vêm por causa da desobediência, que foi o vento que veio sobre o navio em que Jonas estava. Deus havia dado uma ordem para Jonas: vá para Nínive, pregue o meu evangelho em Nínive. Sabe o que ele fez? Se levantou e foi para Tarsis, direção oposta. Por quê? Porque ele não queria pregar. Então ele entrou no navio que ia para Tarsis. Enquanto ele estava indo para Tarsis, descansando, uma tempestade se levantou. Exatamente. Aquela tempestade foi Deus quem enviou. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Tanto que aquela tempestade só cessou depois que Jonas foi lançado no mar. Foi. E ali as águas o tragaram, né? Um grande peixe o engoliu e as águas, a tempestade, o vendaval cessou. Esse é o vento da desobediência. Deus te deu uma ordem, você está fazendo o contrário, e a tempestade veio, essa tempestade veio da parte de Deus. Não adianta repreender, que não vai embora. Não adianta. Tem que se render, tem que se arrepender, como Jonas se arrependeu dentro daquele grande peixe. Ele se arrependeu, e quando ele se arrependeu, orando ao Senhor, aquele animal o vomitou bem pertinho de Nínive. E ali ele se levantou e foi obedecer ao Senhor. Ok? Esse é o vento da desobediência. Agora, o vento da obediência. Gente, Jesus havia recebido uma ordem para ir pregar em Gadara. E ele estava indo para Gadara. Não era para a Judéia, não era para Samaria, não era para a Galileia. Ele estava indo para Gadara. Segundo a ordem que ele recebeu do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Ele estava priorizando. Ele estava priorizando o propósito de Deus estabelecido na vida dele. Não foi isso? E mesmo assim a tempestade se levantou. Você está entendendo? Existem tempestades que se levantam porque você está numa rota de obediência e não de desobediência. Mas não despreze isso, que existem tempestades que se levantam por estar na rota, em uma rota de desobediência, uma rota oposta àquilo que Deus quer. Estamos compreendendo? Então, Jesus, sabendo que aquela tempestade não foi enviada por Deus porque ele estava em obediência, então ele se levantou, repreendeu o vendaval e deu ordem às águas do mar. E aí houve paz. E eles chegaram. E o homem foi liberto. E a Bíblia não relata, né? O que a Bíblia relata é que aquele homem queria ir com Jesus, mas Jesus disse: não, fique, volte para a sua casa e testemunhe do que o Senhor fez na sua vida. Mas relatos históricos do Flávio Josefo, um judeu que viveu ali um pouquinho depois de Cristo, né, ter ressuscitado e subido aos céus, ele relata que aquele homem sozinho ganhou 10 cidades. 10 cidades. Olha que propósito lindo. Aquele homem foi encontrado por Jesus, ele foi desatado por Jesus. Por quê? Ele estava oprimido, aprisionado por uma legião de demônios. Mas quando o Senhor libertou, olha só, ele ganhou 10 cidades. Coisa linda, não é? Maravilhosa. Louvado seja Deus. Então, só porque estamos em obediência não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Satanás, ele se opõe, queridos. Ele se opõe. Nossa, eu que sei o quanto ele tem nesses 40 dias. Nem chegamos ainda nos 40, nós estamos ainda no 26º dia, né? Nesses 26 dias, eu sei o quanto ele tem oferecido oposição contra a minha vida, oposição contra a vida da minha esposa. Teve um dia que a minha esposa estava com muita dor mesmo que no pé do útero. Muita dor. Ela pensava que ela tem infecção urinária e ela vinha arrastando com essas dores. E ela comentava, mas nada alarmante, entendeu? Não, tem que beber água, tal. Ela tinha feito um tratamento, né? Nós tínhamos feito um tratamento de verme recente. Será que não era isso, tal? Que, né, foi muito forte, etc e tal. E perdurou. Um dia ela chegou do mercado, sabe? Ela tinha que ficar numa posição exata, porque qualquer outra posição doía.
doía, ela não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada, entendeu? Era meio termo, porque dores, e ela disse, meu amor, pelo amor de Deus, me ministra. Eu falei, amém, vou lhe ministrar. E abracei ela e comecei a ministrá-la, e a glória do Senhor encheu o nosso quarto, exatamente esse quarto onde eu estou. E abracei ela, e ministrando, e liberando da glória do Senhor. E de repente ela começa a chorar. E eu ali, né, falei, algo aconteceu, né, pensando comigo mesmo. E ali ela disse, nossa, senti um alívio muito grande. Ainda tá ardendo só um pouquinho, mas não tem mais dores como antes. Não está doendo mais, só um ardorzinho. E minha esposa, desde aquele dia, foi curada para a glória, a honra, o louvor, a majestade e o domínio do Senhor. Ataques espirituais, queridos. Às vezes nós olhamos só para nós, né? Achamos que, não, os apóstolos não passam por nada, né? Você me vê aqui todos os dias, né? Shalom, querido, shalom, povo de Deus, povo do avivamento, né? Sorrindo, pregando com veemência, com ênfase, né? Você me vê aqui, certo? Todos os dias recebe o áudio pela manhã, devocional, né? Vê à noite no culto, tudo mais. Você pensa, nossa, tá tudo bem com eles, né? Não passam por nada. Passamos sim, passamos muito mesmo. Muito mesmo. Assim como você também passa quando você se posiciona segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque Satanás é um opositor. Mas Tiago 4,7 diz claramente a palavra do Senhor: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Ele fugirá de vós. É isso mesmo. Ele foge quando nós, debaixo, né, da autoridade do Senhor, nos submetemos a esta autoridade e resistimos a Ele. Se Ele está te resistindo, exerça maior resistência contra Ele. Né? Se Ele está colocando pensamentos de desistência em você, deixa eu beber uma água aqui para a glória de Deus. Aleluia. Se ele está colocando setas de pensamento de desistência em você, desistência, cansaço, ofensa, mentira, engano, aí que você tem que se posicionar mesmo, se levantar e dizer, Satanás, agora eu vou te arrebentar, agora que eu estava indo segunda, quarta e sexta, eu vou todos os dias agora para os cultos. Eu estava ouvindo só vez por outra os devocionais, agora eu vou ouvir tudo, eu vou maratonar, vou te arrebentar, seu derrotado. É isso. Eu estava jejuando até meio-dia, mas agora eu vou até às 18, é de 18 a 18 agora. Você está entendendo? Posicionamento, resistência. Eu estava orando só 15 minutos, agora eu vou orar uma hora. Eu não estava conseguindo ler a Bíblia, agora eu vou ler 3 capítulos por dia. É isso, é posicionamento, é resistência. Mas eu não estou sentindo vontade. Vá sem vontade mesmo, em nome de Jesus. Não é por aquilo que estamos sentindo, pensando, imaginando, mas sim por aquilo que tem que ser feito, que o Pai já disse, já nos ordenou a fazer. Nós não podemos ser como Jonas. Não estou sentindo de pregar em Nínive. Vou para Tarsis. Nós não podemos agir assim. Amém? Nós temos que nos mover por aquilo que Deus está falando. Ele falou, se mova. Ele não falou, não se mova, espera. Amém? Agora, se ele falou e você não se moveu, não espere outro comando não, que ele não vai dar não. Tá? O máximo que ele vai puxar é a orelha e dizer, se nem obedeceu o último que eu te dei, como é que você quer outro comando? Como você quer outra direção? Amém? Ele falou Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio dos parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então a ordem foi, sai daí, vai embora. Quando você chegar, eu vou te mostrar. E Deus só falou novamente com Abraão quando ele chegou em Canaã. E disse, essa é a terra que eu vou dar a ti e a tua descendência, a tua semente possuirá essa terra. Meu Deus do céu, é forte. Shalom, Isa, tudo bem? Deus te abençoe, minha querida. É forte, é poderoso, amados. Então nós temos que resistir ao diabo. Amém? Você lembra, lá no começo desses devocionais, ali no devocional número 1, o que o Senhor nos disse? Não se preocupem com as serpentes. Se preocupem em manter a chama acesa. Então não se preocupe com os ataques do maligno. Os ataques dele são para tentar nos fazer
não alimentar, ficarmos distraídos a ponto de não alimentarmos esta chama, o nosso relacionamento, não nos movermos segundo a vontade de Deus. E esse é o objetivo dele. Mas nós não devemos nos preocupar com o objetivo dele, devemos nos preocupar em manter a chama do relacionamento com Deus acesa, em nos manter na rota que Deus ele estabeleceu para nós, no propósito que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Encontrou um homem que tem um propósito da parte do Senhor, encontrou um ministério que tem um propósito da parte do Senhor, levar avivamento para mais de 200 nações. Entre debaixo deste propósito, não arrede o teu pé de lá, não arrede o teu pé, não saia até que as promessas se cumpram. Ai, apóstolo, mas eu não estou vendo. Ei, não é só porque não estamos vendo o que não está acontecendo. Primeiro é no espírito, depois no natural. Ai, apóstolo, mas está demorando tanto, está tão devagar. Ai, apóstolo, mas a minha vida virou de cabeça para baixo. É claro, estava tudo bagunçado, precisa se organizar. Amém? O Pai está colocando tudo no lugar, está tirando o que não é dele, está trazendo o que é dele, está restaurando o que é dele. Amém? Por quê? Porque o propósito não é cumprido de qualquer jeito, não, meu querido. Não é mesmo. Veja bem, olha só a revelação da palavra. Gênesis capítulo 17. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. De Sarai para Sara. Exatamente. Sabe o que significa Abrão? Abrão significa pai de um povo. Exatamente. Mas Deus não tinha esse propósito na vida dele, de ser pai de um povo. Não, Deus tinha um propósito na vida de Abrão de ser pai de muitos povos, pai de nações. Aleluia! Sarai, Deus mudou o nome dela para ser Sara, mãe de muitos povos. Sara era estéril, Sarai era estéril, não podia gerar filhos. Mas a partir do momento que o nome dela foi mudado para Sara, mãe de nações, meu Deus do céu, coisa linda, coisa maravilhosa. Ele muda o nosso nome. Às vezes somos conhecidos como mentirosos, como fofoqueiros, não é assim? Como irancudos, como estressadinhas. Somos conhecidos como mal pagantes. Somos conhecidos como trambiqueiros. Às vezes somos conhecidos, sabe, da forma que Deus não quer, nunca quis. Somos conhecidos pelo nosso temperamento ruim, pelas nossas palavras ruins que saem de nossas bocas. Somos conhecidos pelas atitudes ruins. Então, quando nós entramos debaixo do propósito, meu Deus, o Senhor começa a trabalhar, Ele começa a nos transformar. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Meu Deus do céu. É assim que o Senhor faz. Foi assim que Ele fez comigo e está fazendo comigo. Foi assim que Ele fez com a minha esposa e está fazendo com a minha esposa. Por quê? Porque esse processo, ele não para, ele inicia, ele é desencadeado quando nós entramos debaixo do propósito e ele não para. Ele vai. Por quê? Porque até que cumpramos, né? Até que cheguemos onde o Senhor quer, Ele vai nos preparando para isso. Quando nós estamos preparados para o próximo nível, Ele nos leva para o próximo nível. Mas para ir para o nível seguinte, Ele vai nos preparar para o seguinte. É processual. Olha os comentários. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Minha querida disse aqui, tô aqui passando mal. É muita verdade sendo revelada ao meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. É assim que o Senhor vai falando conosco, amém? Então nós precisamos ser intencionais, queridos. Temos que colocar à frente o propósito do Senhor. Apóstolo, mas eu nem encontrei ainda. Então, encontre, procure. Pergunte do Senhor. Ele vai falar, Ele vai revelar, Ele vai mostrar. Ontem, olha só, posso testemunhar aqui um pouquinho? Já estamos quase lá, tá bom? Mais 5 minutinhos. Ontem, como eu disse, a casa estava cheia demais. Eita glória. Ontem o Senhor nos surpreendeu de uma forma extraordinária. Tivemos surpresas por todos os lados. Dentre as surpresas, se o Senhor me autoriza a falar, chegou uma família, uma mãe e 3 filhos, certo? Uma criança e 2 adolescentes. E ela chegou lá, né? Como eu já estava no altar, só no final que eu fui falar com os visitantes. E aí fui perguntar dela, é uma querida irmã venezuelana, estrangeira, e ela fala portunhol e eu também falo portunhol, então deu certinho, né?
nós conseguimos estabelecer um diálogo, porque o meu espanhol ainda é pouquinho ainda. É igual o inglês, é pouquinho. E aí o que aconteceu? Perguntei pra ela, quem foi que lhe convidou? Foi fulano de tal? Ela falou, não, eu passei aqui em frente, vocês estavam no evangelismo, que foi o drive-thru. Exatamente, foi no drive-thru. E ela passou, estava se exercitando, caminhando, né? Passou ali, viu, foi pra casa e esqueceu. Passaram, senhor. O drive-thru foi semana retrasada, não foi isso? Final de semana retrasada. E ela disse que estava lá na casa dela, estava tudo certo já para ela sair daqui e ir para um outro estado, né, arrumar trabalho ali. E estava tudo certo, documentação, vaga de emprego, tudo certinho. E tudo dando errado. A partir daquele dia que ela passou ali na frente da embaixada, né, da Penny Church, da embaixada do reino aqui na nossa cidade. E ela disse que ficou na cabeça dela algo martelando. Vai naquela igreja. E disse que ontem ela falou, eu vou. Se arrumou os filhos e foram. E ela foi impactada porque foi exatamente a parte desta palavra que hoje o Senhor está falando, porque nós estamos indo mais profundo, amém? Parte disso que nós estamos ouvindo aqui nesta tarde, neste dia, que foi ministrado na noite de ontem. Inclusive eu te recomendo, vá lá no canal do YouTube, @pennychurch, está lá, tá bom? O culto ali foi gravado e a mensagem está lá. Eu comecei a ouvir ainda há pouco, que eu gosto de ouvir, porque o Senhor sempre continua falando comigo e acrescenta mais coisas, então sempre ouço novamente, né, enquanto eu estou fazendo as atividades do dia, ou até mesmo transitando entre um trabalho e outro, amém? Um local de trabalho e outro. E, nossa, meu Deus do céu, ela ficou impactada porque falou exatamente sobre o propósito. E ela disse para mim, agora eu sei que Deus tem um propósito para mim e minha família nesta cidade, nesta igreja. Olha que coisa linda. Olha como o Senhor faz. O Senhor fala, o Senhor confirma. Ela estava o quê? Sendo impulsionada pelo Espírito Santo a ir até aquela igreja. E ontem oramos por ela, pela família, né, destravando ali o destino deles no nome de Jesus, para que o Senhor abra portas de emprego no nome de Jesus. Eu disse para ela, olha, Deus está abrindo uma porta de emprego, não é porta de trabalho. Você vai ganhar bem e vai trabalhar pouco, né? Vai trabalhar, a carga horária vai ser digna, vai ser justa, amém? E, nossa, ela está muito feliz. Hoje nossa querida pastora Evelyn já estava falando com ela principalmente, né? E ela está muito feliz, muito grata ao Senhor por tudo. Então é assim que o Senhor faz. Quando, olha só, você encontra um grande propósito, ou quando há um grande propósito na cidade, no território onde nós estamos, o Senhor ele vai trazendo, ele vai conectando, ele vai guiando, ele vai movimentando para que os propósitos sejam ativados e as famílias sejam abençoadas, territórios sejam impactados, né? Finanças, almas e territórios sejam tirados debaixo do domínio do diabo e esteja debaixo do governo de Deus, do governo do reino de Deus. Então, ser chegado o reino de Deus nessa cidade, é isso que está acontecendo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma na tua cidade está acontecendo. Você só precisa o quê? Ouvir o Espírito Santo de Deus e deixá-lo guiar, né? Lhe guiar no nome de Jesus, amém? Uma vez que encontramos esse grande propósito e nos submetemos, e o Senhor fala a paternidade, qual é o nosso propósito, porque o Senhor revela, é o que tem acontecido. O Senhor revela quem tem o chamado apostólico, quem tem o chamado pastoral, quem tem o chamado evangelístico, o chamado profético, e são N chamados, chamado para ser príncipe. Você sabia disso? No nosso ministério mesmo nós temos 2 príncipes. Uma já está em ascensão, né? É a próxima vereadora da nossa cidade, no nome de Jesus, exatamente. E o outro está em processo. Processo. O Senhor está trabalhando, está colocando e retirando, está fazendo aquilo que Ele quer fazer, preparando a pessoa para subir, né, de nível e ocupar ali lugar de governo no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos outros príncipes que ainda não foram reconhecidos, que tem graça de Deus para enriquecer. Tem muita coisa, o Senhor vai revelando, Ele vai falando, amém? Temos missionários,
que ainda não foram reconhecidos. Temos ministros de louvor, exatamente, tem muita coisa boa. Tem os sacerdotes, né, para o mundo do trabalho, que são apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para o mercado de trabalho. Exatamente. Não é somente para a igreja que o Senhor tem para o mercado de trabalho, onde ao invés de o púlpito ser, né, ali como o da igreja, é a mesa de trabalho da pessoa, né, é o gabinete da pessoa, é a sala da pessoa, entendeu? E as pessoas que estão ali naquele ambiente serão pastoreadas, tocadas, alcançadas pelo reino de Deus através da vida destes. Então, o Pai revela a paternidade espiritual, e a paternidade espiritual destrava o propósito do povo. Foi assim com Moisés, entendeu? Quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito através de Moisés, Deus usou Moisés para levantar Bezalel, Aholiabe, e eles foram o quê? Uma espécie de artesãos. E o Espírito Santo capacitou eles, capacitou vários outros também para trabalhar em diversas coisas. Alguns para criarem gados, cuidarem de gados, outros para pastorearem ovelhas, outros para fazerem tendas, outros gerarem filhos. Então, o propósito desse povo, das centenas de milhares de pessoas, foram destravados a partir da paternidade espiritual exercida por Moisés, que era profeta. O grande propósito dele era o quê? Tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los para uma terra espaçosa que mana leite e mel. E ali o Senhor habitaria no meio do seu povo para sempre. Nós estamos entendendo? E quando isso acontece? Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, né, que Deus deu a um homem de Deus, debaixo de um grande propósito, e sabemos qual é o nosso propósito. Não basta apenas estar, é preciso começar a ser intencional. Nós devemos ser intencionais. Se eu não fosse intencional, queridos, você não estaria aqui me ouvindo nessa tarde, nesse dia. Você não estaria me ouvindo. Estou aqui porque estou sendo intencional. Estou aqui porque estou colocando à frente o propósito que Deus tem na minha vida. Quantas lives já gravei? Quantos vídeos já postei? Quantos treinamentos já fiz? Exatamente. Sendo intencional, me dispondo, ali colocando à frente a vontade do Pai, o projeto do Pai, o plano do Pai que Ele me deu, que Ele compartilhou comigo. Amém? Por meio da sua palavra, entregando através dos seus servos escolhidos, seus profetas. É isso. Então nós temos que ser intencionais. Deus me chamou para ser isso. Ai, Deus, quando o Senhor quiser, o Senhor faz. Não, queridos, nós temos que ser intencionais. Deixa eu te mostrar um exemplo de alguém intencional no seu propósito, que você e eu devemos imitar e até o final. Vamos lá, para terminar? João capítulo 7, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes estas coisas, mostra-te ao mundo. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho, que são más as suas obras. Subi vós à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Estamos entendendo? Os irmãos de Jesus estavam tentando atrapalhá-lo. Exatamente, da mesma forma como a mãe dele, da mesma forma como os espíritos malignos, como o próprio diabo tentou atrapalhá-lo, da mesma forma como os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, os herodianos, todos estes tentaram atrapalhar Jesus em várias fases do ministério dele. Mas Jesus não se submeteu a estes atrapalhos, pelo contrário, ele em todo o tempo era intencional. Aqui ele está sendo intencional. Olha o que os irmãos dele, que não criam nele, naquilo que ele fazia, naquilo que ele era, não criam no propósito que Deus tinha na vida dele. Olha o que eles diziam de uma forma
totalmente dissimulada. Olha, sai daqui, sobe para Jerusalém, para a Judéia. Sobe para a Judéia. Faz as mesmas obras que você diz que faz aqui, faz lá também, para que eles creiam. Os teus discípulos também vejam, porque não há ninguém que fique fazendo essas coisas em secreto que se torne famoso. Vai para lá para ser famoso. O que Jesus disse? Vão vocês. Ainda não é chegado o meu tempo. O vosso é chegado, vão vocês. Mas o meu não. O que Jesus estava sendo ignorante? Não, intencional. Certo dia, Jesus estava no casamento, acabou o vinho. A mãe dele disse, filho, acabou o vinho. Olha o que ele disse para a mãe dele. O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. Você está entendendo? Certa feita, os irmãos e a mãe de Jesus tentaram amarrá-lo e levá-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Porque achavam que ele estava fora de si, estava com o demônio. Os fariseus, quando viram ele expulsando o demônio, diziam que ele estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, chamado Bezebu. Olha quantos atrapalhos, olha quantas pessoas, um sistema inteiro, uma cidade inteira estava tentando atrapalhar Jesus, descredibilizar Jesus, desfocar Jesus, mas Jesus era intencional. Ele colocava à frente o plano de Deus, a vontade de Deus. Da mesma forma, você está encorajado e encorajada hoje a colocar à frente o plano de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida. Coloque à frente. Se é chegado o tempo, vá. Se não é chegado o tempo, fique. Não se mova guiado pelo que as pessoas estão falando. Não se mova guiado por aquilo que está dando certo. Está dando certo. Deus está abençoando. Será mesmo? Será que é Deus? Ou são as pessoas querendo te tirar, te roubar? Queridos, eu já fui muito atacado com isso. Pessoas me tirando do foco. Convites. Hoje eu não aceito convite para ministrar. Não aceito. As pessoas só querem usar aquilo que Deus me entregou. Quantas vezes já fui usado? Aceitava convites achando que estava fazendo a vontade de Deus. Estava fazendo a vontade era do homem. E muitas vezes a minha vontade, porque o meu sonho era ir pregar fora. Mas hoje eu entendo que não. Eu cansei. Por quê? Porque estava me desfocando. Eu estava gastando minhas energias, gastando meu dinheiro, gastando aquilo que Deus me entregou com coisas que não eram segundo a vontade dele. Tanto que nem fruto dava. Não há fruto disso. Agora, hoje eu digo não posso. Não tem como. Não tenho como me atender, perdão. E vou. Entendeu? Dando não. Por quê? Porque eu sei o que Deus quer, qual é o propósito. Eu coloco esse propósito à frente, que é de preparar um povo, deixar um povo pronto para aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, no nome de Jesus. Então, da mesma forma, seja você homem, seja você mulher, intencionais em fazer a perfeita vontade do Senhor. Amém? No nome de Jesus, em cumprir o propósito do Senhor na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Samuel, meu querido, sei que você está aí, um forte abraço a você, viu? Um forte abraço a você, que Deus te abençoe, abençoe tudo e todos que levam teu nome, meu amado. Saudade de você, um abraço bem forte, um abraço, amém? Glória a Deus, vocês ainda estão felizes com Jesus, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui convosco, ter estado, agora preciso ir. Mas logo mais à noite, lá no YouTube, nós estaremos transmitindo ao vivo mais uma noite, mais um dia de avivamento e glória. Se prepare, porque o Pai tem muito mais para liberar ao nosso espírito, no nome de Jesus. Posicione-se, amém? E vamos juntos continuar queimando de amor pelo nosso amado. Amo vocês, Deus abençoe, até já!